Olá! Essa semana nós vamos trabalhar situações, problemas com frações. São números racionais também, logicamente, né? A gente trabalha números decimais, né, nos racionais e trabalha também as frações, tá ok? Bom, vamos lá. Primeiro exemplo aqui. A mãe de um dos alunos do 6º ano comprou 6/16 de um bolo. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, deixa eu só marcar. Então, 6/16 de um bolo. Então, eu vou marcar aqui embaixo. 6/16 de um bolo. Beleza. Que a turma do filho produziu. Em seguida, recebeu um telefonema informando que chegariam visitas em sua casa e resolveu comprar outros 8/16. 8/16. Quantos pedaços ela comprou ao todo? Se é comprou ao todo, então aqui é uma soma. Pessoal, prestem bem atenção nisso aqui. Eu vou até colocar aqui de uma outra cor para vocês entenderem melhor, tá? Reparem o denominador da fração. O denominador da fração estão iguais. Toda vez que eu trabalho ou soma ou subtração de uma fração e os denominadores estão iguais, eu só tenho que trabalhar os numeradores. Agora, se estão diferentes, aí eu tenho que igualar esses denominadores primeiro, antes de somar ou subtrair, ok? Nesse caso aqui, estão iguais. Ótimo. Então, se estão iguais, eu vou manter o denominador. Gente, eu não somo denominadores. Tem muitos alunos ainda que fazem isso, tá? Esse erro. Não se soma denominadores da fração, tá? Ele mantém. Por quê? Porque o denominador, né, são as partes, né, que você dividiu todo. Então, isso daí não serve no caso aqui, tá bom? Pelo menos na questão de soma e subtração. Aí você tem aqui 6 pedaços de um bolo e depois mais 8 pedaços de um bolo. E aqui sim você soma, vai dar 14. Beleza. Gente, nos exercícios que aparecem nessa atividade, eles não pedem para simplificar, mas eu já vou ensinar da maneira simplificada porque vocês já aprenderam, na verdade, né? Toda fração a gente tem que simplificar o máximo possível. O que é isso? É achar uma fração equivalente, porém de uma maneira mais simplificada possível. Por exemplo, vamos pensar na pizza. Eu peguei uma pizza, dividi em 8 partes iguais. Tudo bem? Peguei e dividi em 8 partes. A pizza é uma coisa mais fácil que tem. Dividi em 8. Comi 4 partes, eu comi 4/8. Mas se você for pensar essas 4 partes, é igual a metade de uma pizza. Então, fica mais fácil dizer que é a metade de uma pizza. Então, é por isso que a gente trabalha a questão da simplificação da fração, tá? Nesse caso aqui, o que eu tenho que verificar? Os dois números são pares. Todo número par divide por 2. Esse é o mais simples possível, né? E aí eu chego no resultado simplificado, ou seja, numa fração equivalente de forma reduzida, né? Mais fácil possível, ó. Então, 7/8, tá? Então, aqui, olha, 6 mais 8, 14, mantém o denominador, beleza? Então, 14/16, que foi o que ela, né, o que a mãe aí de um dos alunos comprou desse bolo, tá? Então, esse é o total. Beleza. Forma simplificada, 7/8, que é a mesma coisa, tá, gente? Próximo exemplo. Lúcio comprou uma pizza pequena. Em um primeiro momento, comeu metade da pizza. Presta atenção aqui, ó. Metade da pizza. Metade representado na fração é igual a 1/2, beleza? E posteriormente conseguiu comer mais um pedaço equivalente à sexta parte. O que é a sexta parte? Ele pegou um pedaço da sexta parte, quer dizer que ele dividiu em 6 partes aí. Então, ele pegou um sexto, a sexta parte da pizza, tudo bem? A gente também já trabalhou sobre isso aqui é só uma revisão, tá, gente? Dessa mesma pizza. Que fração representa a quantidade total de pizza que Lúcio comeu? Então, aqui é que mora o problema, gente. Eu sei que aqui
aqui é uma adição, eu tô somando, mas eu tenho que reparar o seguinte: os denominadores dessa fração estão diferentes. Eu só posso somar ou subtrair partes iguais, quer dizer que eu dividi de uma maneira igual. Como é que eu vou fazer com partes diferentes? Também já trabalhado anteriormente. Eu vou fazer aqui no cantinho, só para vocês entenderem melhor. Eu vou pegar e trabalhar uma coisa chamada mínimo múltiplo comum. No caso aqui de 2 e 6. O que eu faço aqui? 2 e 6. Esses dois números são divisíveis por 2. 2 divide por 2 é igual a 1. Nós já fizemos isso, tá, gente? Aqui, olha, onde tem a divisão só cabe números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e aí por diante, tá? Então, 2 dividir por 2, eu sempre vou pegar o menor possível, né? Primeiramente. 2 divide por 2, 1. 6 divide por 2, 3. Aqui que deu 1, o que aconteceu? Acabou a conta. Aqui já acabou a conta, ó. Já cheguei em 1, acabou. Tudo bem? Mas aqui no 3 eu ainda continuo. Então, 3, ele no caso, se eu dividir por 2, ele vai dar resto. Então, para mim não serve. Então, eu tenho que dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3 igual a 1, tá? Então, é isso. Deu 1 aqui, finalizou a conta. Então, aqui eu não preciso fazer mais nada. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou multiplicar esses dois valores aqui que deram aqui na divisão. 2 vezes 3, 6. Então, isso é o mínimo múltiplo comum de um número, tá? Então, vamos lá. Então, 6, no caso, é o denominador comum. Professora, mas por que agora a senhora só colocou um 6 em vez de 2 aqui no caso? Porque são duas frações. Porque o denominador, ele tá igualado. Então, ou seja, eu colocar duas frações aqui com o número 6, a gente não viu lá no anterior, no exemplo anterior, que a gente não mexe depois no denominador, a gente mantém ele no final? Então, eu não preciso ter dois valores aqui. Isso é uma maneira prática de resolver a questão, tá? Beleza. O que eu faço agora, gente? Eu tenho que achar uma fração equivalente com um novo denominador. O que a gente faz para achar esse valor? Isso aqui, ó, né? Desculpa aqui. Então, vamos lá. Aqui não tá querendo me obedecer bem, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, 6 divide por 2 é igual a 3. É isso? Certo? Deu igual a 3. 3, aí eu multiplico pelo de cima. Vezes 1, aí o resultado final aqui, 3, ó. Entenderam? 6 divide por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Esse outro aqui também vou fazer? Vou, mas como o denominador tá igual, na verdade o número aqui em cima vai sair o mesmo, tá? Mas eu vou fazer para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. 6 divide por 6 vai dar 1. Não é isso? Deu 1 aqui, ó. Vezes 1, ficou o quê? 1. Mesmo. Então, aqui, como o denominador estava igual a esse aqui, então não tem mudança nenhuma, continuou a mesma fração de 1/6, tá? Beleza. O que eu faço agora? 3 mais 1, 4. E o 6 aqui só mantém. Por isso que eu deixei um 6 só ali embaixo, tá? Uma fração única. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. O que eu tenho que reparar agora, gente? Aqui, os dois números são pares, então dá ainda para eu simplificar, ó. 4 divide por 2, 2. 6 divide por 2, 3. Então, aí eu tenho duas questões, tá? Lá na questão, como é múltipla escolha, a gente tem que sempre reparar, tá? Se vai estar 4/6 ou se vai estar 2/3. Logicamente, não são os mesmos valores, tá, gente? Mas, observando aqui, dá para vocês resolverem lá, tá, gente? Vai ter muitos exercícios desses, por isso que eu passei aqui. Eu espero que vocês tenham entendido.
E vai ter um desses exemplos aqui também lá, um dos exercícios vai ser esse. Esse é mais simples, né? Eu tenho a pizza cortada em 8 partes. O que é isso para mim? Isso aqui para mim é o denominador de uma fração, ó, tá? É o quanto eu dividi essa pizza. E o quanto eu comi é o que tá aqui em colorido, ó. 2 partes. E aqui, a mesma coisa, foi dividido em 8 partes iguais. E eu peguei 4, tá? Ótimo. O que acontece aqui? Denominadores estão iguais. Se estão iguais, na soma e subtração é só manter o denominador e somar os numeradores. 2 mais 4, 6. Tá? Então, vai estar lá. Verifique a resposta, se vai estar dessa maneira ou da maneira simplificada. Simplificada é o quê? Os dois números, nesse caso, são pares. Todo número par divide por 2. 6 divide por 2, 3. 8 divide por 2, 4. Bom, espero que tenham entendido, tá, gente? E consigam fazer, logicamente, as atividades. Qualquer coisa, é só tirar as dúvidas depois comigo, não tem problema nenhum, tá? Mas acredito que vai dar para fazer com esses exercícios aqui, com esses exemplos. Bom, pessoal, até a próxima semana e um bom dia para vocês.